Muito bem, nós vamos para o nosso livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos Psicografando, através do nosso querido Chico, com comentários de Herculano Pires. O nosso trabalho de hoje será o texto número 15, Cid Franco, de volta. Depois nós teremos a mensagem Que Será de Nós, através do próprio Cid Franco, e depois também Herculano Pires trazendo para nós o comentário, né, sobre a Páscoa de Todos. Bom, falando de Cid Franco, nós tivemos no nosso encontro em que estudamos o texto número... Só um instante... em que nós estudamos o texto... Cadê o texto do Cid? Foi, acho que no outro livro que nós vimos. Tinha separado, mas acabei esquecendo. Mas aqui, achei o texto número 6. A Espera de um Amigo. E aí então o texto Quem é? E o Herculano comentou aqui no texto número 6, Cid e o Samaritano. Naquela ocasião, bom dia, Fabi, o Chico tinha trazido para nós o seguinte: na véspera de nossa reunião, conversávamos sobre a possibilidade de algum companheiro recentemente desencarnado trazer-nos a palavra deles, os que já estão no além. Com surpresa, recebemos nessa reunião um comunicado em versos do nosso amigo Cid Franco. Não me lembro de conhecer alguma produção do nosso amigo no estilo de quadras, em que nos escreveu, mas enviou a mensagem no próprio original que recebemos, do qual deixamos cópia aqui, pois intimamente guardo a convicção de que foi o nosso amigo, Sr. Cid Franco, quem a escreveu por nosso intermédio. Ele mesmo, hoje no plano espiritual, disse-me: Chico, você pode enviar as minhas páginas ao nosso Herculano. Ele observará que sou eu mesmo e abraçará minha gente por mim. Cumpro a recomendação do amigo espiritual. Aguardarei as suas notícias. Depois aqui o trabalho se desenvolveu, né? Então esse aqui foi o texto número 6. Hoje, então, nós estamos no texto número 15 e o título é exatamente esse, Cid Franco de volta. E o Chico diz assim: conforme lhe comuniquei pessoalmente, recebemos a segunda mensagem de nosso amigo, o escritor Sr. Cid Franco. O ponto de O Livro dos Espíritos, sobre o qual gravitam os pensamentos e os comentários da reunião, foi a pergunta e a resposta da questão 733. Julgamos a página do nosso inesquecível poeta e escritor, muito original, segundo o nosso entendimento. E aqui, só para poder fazer uma contextualização, essa mensagem ela veio quando então, naquela semana, se celebrava a Semana Santa, especialmente ali, culminando na Páscoa, né? Então, isso em 1973. Nós veremos aqui então uma referência bastante clara sobre a importância e o papel de Jesus, e depois Herculano Pires contextualiza falando exatamente sobre a Páscoa. Muito bem. A mensagem, então, na questão 733, nós tivemos aqui, né, entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Aqui esse texto ele saiu diferentemente de outros, né, quando se conversava sobre determinados temas, e a mensagem, então, a mensagem que era aberta aleatoriamente, tanto do Evangelho como também do Livro dos Espíritos, acabava depois trazendo ali um aprofundamento daquelas ideias. Aqui nesse caso veio esse texto, talvez ali o contexto da época chamasse a atenção a respeito da destruição, da expectativa da guerra, a guerra do Vietnã acontecendo na época, né? Enfim.
Então ela surgiu ali por motivos que os espíritos sabem muito bem. Mas aí então, que será de nós? Foi a mensagem que veio. E nós veremos então ali exatamente a referência, né, a Jesus, naquele período da Páscoa, né, que eles comemoravam. E a mensagem diz assim então: que será de nós se não sobrevivermos em Cristo, tanto quanto Cristo busca sobreviver em nós? Não passaremos de símios acorrentados à teia de cromossomos, nascendo, morrendo e renascendo, a fim de aprender a edificar a vida pelo amor, mas acabando por ceder às tentações do ódio, para destruí-la, qual vem acontecendo na sucessão dos evos. Que será de nós sem a sobrevivência em Cristo? Quem livrará os povos superdesenvolvidos dos polvos das ambições, da ambição e dos cogumelos do extermínio? Olha a referência interessante que ele fala, né? Os polvos da ambição, braços, né? Querendo tomar tudo para si, e os cogumelos do extermínio, fazendo uma referência ao desenvolvimento, né, de bombas atômicas naquele período da Guerra Fria. Times Square, Piccadilly, Champs-Élysées, festivais de Cannes, passarelas de Roma, carnavais do Rio, quem vos garantirá, na retorta da existência, a transformação gradativa convertendo-nos o brilho exterior em felicidade real? Então aqui ele fala sobre alguns centros, né, de centros turísticos, né? Times Square nos Estados Unidos, Piccadilly em Londres, Champs-Élysées lá em Paris, festivais de Cannes, né, passarelas de Roma, carnavais no Rio. Então eram locais onde os turistas, né, buscavam sempre aquelas festas, mas eram festas que tratavam exatamente desse brilho exterior. Então, ali o glamour, né, das futilidades humanas, né, o turismo, os festivais, carnavais, inclusive, também, né? Então, tudo isso trazendo para nós, né, quem vos garantirá, na retorta da existência, a transformação gradativa convertendo-vos o brilho exterior em felicidade real? Então, uma forte referência que ele faz para nós. Sociedades de nações, academias de ciências, institutos de pesquisas e organizações culturais, quem vos assegurará a subida em demanda do sol, do sentimento, para que os vossos raciocínios brilhem em sublimação à plena luz? Então, mais uma vez aqui também chamando a atenção, bom dia, ajuda. Para nós que essas sociedades de nações, né, como a própria Organização das Nações Unidas e outras instituições, outros órgãos, né, espalhados pelo mundo, academias de ciências, pesquisas, cultura, né, tudo isso trazendo para nós, né, o conhecimento do raciocínio terreno, sem fazer com que esse desenvolvimento da inteligência transforme o homem interiormente. Então, mais uma vez, ele fala para nós também aqui, além das próprias festividades e futilidades humanas, também fala da nossa inteligência voltada apenas para a vivência aqui no mundo material. Companheiros que vos ocultais sobre a névoa grossa da anfetamina, ou que transitais nas alucinações do ácido lisérgico, quem vos soerguerá com paciência, restituindo-vos o equilíbrio nas trilhas naturais? Então, mais uma vez, ele fala, né, sobre, naquele período, por exemplo, em 69, quando nós tivemos nos Estados Unidos o Festival de Woodstock, onde teve ali uma grande referência ao uso de drogas, né? Tanto que nós tivemos, né, aquele slogan, né, sexo, drogas e rock and roll. Então falava bastante nisso, nessas ilusões das substâncias, fazendo com que o homem buscasse, através dessas ilusões, uma felicidade completamente distorcida, né, e também muito passageira, trazendo depois todas as aflições da vida, né? Então a mesma coisa, ele fala também sobre essa busca da felicidade e como essa felicidade e esse equilíbrio pode ser alcançado sem que seja através do caminho que Jesus apresenta para todos nós. Quem será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Pergunta ele mais uma vez. Sem ele, ai de vós entregues às mandíbulas das máquinas, semelhantes a moloques insaciáveis do sangue das vítimas,
Moloques aqui é uma referência bíblica, né, a um deus que exigia sacrifício, especialmente ele sacrifício de crianças, né? Então, nesse caso aqui, mandíbulas das máquinas semelhantes a Moloques, e a mesma coisa dessas máquinas, máquinas de guerra, né? E ai de nós, no plano espiritual da Terra, que não podemos rogar piedade aos computadores, nem pedir vida nova aos foguetes espaciais, desprendidos da matéria. Tudo aquilo que o mundo pode oferecer já não pode mais auxiliá-los, né? Nem os computadores, nem os foguetes espaciais. Lembrando que nós estávamos ali em plena corrida espacial naquele período. Que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Homens, comunidades e nações conhecem a resposta. Sem sobrevivermos em Cristo, na marcha em direção à solidariedade, isenta das pedras do sarcasmo e livre dos punhos e golpes da violência, não passaremos de animais amando e odiando, edificando e arrasando, nas viagens de ida e volta, berço e túmulo berço, embora refugindo no ápice das conquistas biológicas, transistorizadas em nossas lembranças ancestrais, a arrebentarem através de guerras e mais guerras, conforme a filosofia do imanente e segundo o registro do imemorial. Então aqui Cid Franco assina para nós essa mensagem, perguntando várias vezes, né? Quem que será de nós se não sobrevivemos em Cristo? Tanto Cristo busca sobreviver em nós. Depois ele pergunta, quem será de nós sem a sobrevivência em Cristo? Depois ele reforça, quem será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Então, por isso, nessa referência àquela Páscoa, então ele chama atenção exatamente sobre todas as conquistas do mundo. Tudo aquilo que naquela época, quando nós falamos em início da década de 1970, quando os homens, então, alcançavam grandes descobertas da ciência, grandes descobertas, né, grandes conquistas em termos de trabalhos coletivos na sociedade planetária. E hoje, no século XXI, já que na segunda década, nós estamos também pelo mesmo caminho. A tecnologia avançando largamente, a cultura da mesma forma, em todas as suas áreas, mas mesmo assim nós continuamos, se nós observarmos com bastante detalhe, nós perceberemos que tudo aquilo que nós construímos, em todas as áreas do conhecimento humano, tudo que nós fazemos está focado aqui no mundo material. Nada sai disso. Então, a nossa ciência preocupada com as conquistas, a nossa cultura falando sobre os sentimentos ainda tão primitivos da humanidade, toda a estrutura da nossa sociedade, jamais visando, né, o sentimento de solidariedade, o sentimento de amor ao próximo, mas apenas as conquistas individuais. E aí, então, quando voltamos ao mundo espiritual, quando ele coloca para nós aqui em cima, sem sobrevivermos em Cristo, na marcha em direção à solidariedade isenta das pedras do sarcasmo e livre dos punhos e golpes da violência, que é o que acontece hoje, né? Vemos a desigualdade mostrando o egoísmo em oposição à solidariedade, vemos os conflitos mostrando esses punhos e golpes de violência, né? Mostrando ali para nós, né, o interesse na predominância do egoísmo materializado através da destruição. Não passaremos de animais amando e odiando, edificando e arrasando, nas viagens de ida e volta berço-túmulo e túmulo-berço, embora refugindo no ápice das conquistas biológicas, transistorizadas em nossas lembranças ancestrais, arrebentarem através de guerras e mais guerras, conforme a filosofia do imanente e segundo o registro do imemorial. Então, vai mostrando para nós aqui que apesar de estarmos no ápice das grandes conquistas, e hoje mais do que nunca, se comparado com aquela época, nós continuamos ainda vivendo como animais primitivos nesse sentido, tratando exatamente ali, né, do resultado das nossas ações. Amamos por um lado, odiamos pelo outro.
edificamos por um lado e destruímos do outro, nesse fluxo incessante de chegadas e partidas, de idas e vindas aqui do mundo espiritual para o plano físico e vice-versa. A Angelina colocou para nós, né, sobreviver no Cristo significa viver o Cristo em ações e não em palavras, né, porque as palavras passam, mas as ações ficam. Né? Então temos que passar, né, promover essa profunda transformação em nós, né, essa transformação não no sentido do homem deixar de buscar o desenvolvimento do seu conhecimento, né, mas na verdade fazer com que esse conhecimento também seja revertido, né, na transformação de si mesmo no resultado de suas ações. Bom dia, Brás, bom dia, Dídima. Então essas, né, as iniciais, né, as reflexões iniciais de Cid Franco para todos nós. Brás lembrou, né, idas e vindas sem bagagens do amor, né, Brás? Vai ali do jeito que ele vai vazio e volta vazio. Enquanto ele não começar a promover essa transformação, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual, já que essa transformação é um ciclo contínuo que todos nós vivemos, então crescemos, transformamos e aprendemos, independente dos planos, cada um vivenciando as suas próprias experiências. Então, a partir dessas reflexões, trazidas então por Cid Franco, Herculano Pires faz então esse comentário, como foi colocado aqui em cima pelo Chico. O Cid Franco voltou, né, e entregou então essa segunda mensagem desse amigo, escritor e poeta, que para eles na época foi uma grande surpresa. Lembrando, né, aquele capítulo número 6, quando então fizeram ali uma evocação durante o início dos trabalhos, para que um amigo recém-desencarnado pudesse trazer algumas notícias, né, que foi o que Cid Franco fez, e agora ele volta com essa segunda mensagem. Lembrando que depois a própria mensagem também foi levada, né, conforme Herculano Pires comenta, ao filho do escritor, que confirmou a autenticidade, né, as características da personalidade do pai naquela comunicação. Bom, a Páscoa de Todos é o título então do comentário de Herculano Pires, lembrando mais uma vez que esse material todo desses 3 livros que nós estudamos, né, do Chico, né, com o Herculano Pires, desse trabalho que eles fizeram, e aqui só para lembrar, né, os livros Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito e Astronautas do Além. Todo esse material ele era publicado no Diário de São Paulo, aqui na capital paulista, naturalmente, que tinha uma coluna. Herculano Pires, sendo jornalista, ele tinha uma coluna. Então eram publicados os textos vindos pelo Chico, e Herculano fazia um comentário, né? Eu acredito que uma grande ousadia naquela época, e também da mesma forma aproveitando, né, a grande popularidade que o Espiritismo teve naquela época no papel do Chico, a partir da participação dele lá no Pinga Fogo, né, de 71. Então era ali um momento de aproveitar, né, essa grande sensibilização que o Brasil vivenciou com os trabalhos lá no Pinga Fogo, para começar então a utilizar os veículos de comunicação. A Páscoa de Todos. Diz aqui então Herculano Pires: todos ressuscitaremos, como afirmou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. A mensagem poética de Cid Franco nos traz a confirmação disso, nesta Páscoa de 1973, por 2 maneiras. Dá-nos primeiro a prova da sua ressurreição e depois nos convida a todos para a ressurreição em Cristo. E para ilustrar numa visão histórica e mundial a realidade da ressurreição, mostra-nos o perigo do círculo vicioso das reencarnações em que podemos cair pelo apego animal aos planos inferiores sem a iluminação em Cristo. Sobreviver após a morte é uma lei natural. Todos nós e todas as coisas estamos sujeitos a essa lei. Mas sobreviver em Cristo é superar essa exigência biológica para atingir os planos superiores do espírito. Não foi isso que Jesus ensinou ao dizer: quem se apegar à sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor a mim, esse a encontrará?
O saudoso poeta de A Procura de Cristo e de Trovas para o Meu Senhor continua a proclamar do além o que sustentava no aquém. Adverte-nos quanto ao perigo das máquinas devoradoras, da loucura tecnológica que enleia os povos nos tentáculos do polvo da ambição e ameaça-os com os cogumelos do extermínio. Convida-nos a vencer os alucinógenos da filosofia do imanente, dos tóxicos do pragmatismo, para podermos sobreviver na vida em abundância que o Cristo nos revela em sua ressurreição. Páscoa quer dizer passagem, e nós todos teremos a nossa Páscoa individual ao passar dessa vida para outra. O poeta nos convida à Páscoa cristã, não a da passagem do Mar Vermelho, mas a da travessia do Mar Vivo nas águas lustrais do Evangelho. Aqui só para a gente poder fazer uma pequena referência sobre a Páscoa, tem aqui um texto que traz um resumo muito rápido. É só para nós refrescarmos aqui a nossa memória, num texto que diz assim para nós. Deixa eu só pegar ele aqui. Só um instante. Está aqui, né? Qual a diferença entre Páscoa judaica e Páscoa cristã? Só para a gente ter aqui refrescar nossa memória ou aprender para aqueles que não lembram, que não conhecem, né? Foi publicado esse ano mesmo, né? Um texto até recente. Em 2022, no nosso calendário, celebra-se a Páscoa cristã em 17 de abril, domingo de Páscoa. Data recente para nós, né? Faz pouco mais de um mês que nós celebramos, enquanto que a Páscoa judaica ocorre no período do entardecer de 15 de abril ao entardecer de 23 de abril. No judaísmo, a Páscoa, ou Pesach, em judaico, comemora a liberdade do povo judeu após um longo período de escravidão no Egito, segundo registros da Torá, as Escrituras Sagradas. O cristianismo tem Jesus Cristo como Messias. De acordo com os relatos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, sua ressurreição ocorreu durante o Pesach, trazendo aos cristãos um novo significado da Páscoa. E depois aqui o texto, então, traz ali, né, que Pesach, ou Pesach, né, não sei exatamente a pronúncia, significa passagem ou travessia. Né, a Páscoa, na cultura do povo hebreu, está relacionada com a saída do Egito, liderada inicialmente por Moisés, após 400 anos de escravidão. Né? Então isso lá por volta de 1200, 1300 a.C. Né? E depois, então, aí teve essa mudança com essa Páscoa cristã a partir dessa ressurreição de Jesus. E é trazido para nós, então, conforme Herculano Pires chama atenção, assinando mais uma vez como o irmão Saulo, exatamente o significado, né, o significado filosófico, digamos assim, dessa Páscoa. Né, o que era anteriormente um simbolismo da trajetória histórica de um povo, se transformou exatamente agora, né, a partir do marco da crucificação de Jesus e da sua ressurreição, né, a gente lembra essa imagem simbólica trazida no Novo Testamento, representa também a renovação, o renascimento de todos nós. E esse renascimento vem exatamente naquilo que nós vivíamos aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, vivendo em função das necessidades do nosso próprio mundo, a partir daí continuarmos no mundo, porém sem sermos do mundo. Agora vivendo esse renascimento, exatamente com essa nova visão, com essa transformação no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, mas principalmente na demonstração do nosso modo de agir, porque será através das ações que o nosso mundo se transforma. E Herculano Pires traz para nós uma contextualização
que exatamente nesse período, na década de 1960 e 1970, o mundo passava por grandes transformações nesse campo do conhecimento e da tecnologia. Como a gente viu, né, era aquele período em que a energia nuclear era bastante difundida, especialmente com as ameaças de uma guerra, né, de um hecatombe, né, e também ali a corrida espacial. Então mostrava um conhecimento, e também no campo da própria genética se desenvolvendo, mas mostrava um conhecimento que até então a humanidade não tinha alcançado. E isso trouxe, com o desenvolvimento de computadores e tudo mais, um grande deslumbramento, fazendo com que todo mundo visse aquele momento, aquele período da humanidade como um período de grande importância para a vida material. E exatamente por falta dessa visão espiritual foi que todos se apegassem tanto a essas todas ilusões que o mundo então oferecia sem se trabalhar interiormente. E isso, né, vem daquela época e continua ainda nesse período atual que nós estamos vivendo, em que hoje, principalmente com esse dinamismo do nosso mundo, com a tecnologia, da forma como ela se apresenta hoje, trazendo para nós, né, todo esse deslumbramento, trazendo para nós até mesmo, né, todas essas ilusões sobre verdades que nós construímos, sem nos preocuparmos com a verdade do Espírito, verdades que construímos no sentido das verdades das nossas opiniões, das nossas ideologias, das preocupações, né, em satisfazer os nossos orgulhos em vários campos que nós encontramos no mundo hoje, sem nos preocuparmos com a necessidade, com a importância da transformação interior, já que nós nos preocupamos com a nossa vida dentro desse período no mundo material e nos esquecemos da nossa imortalidade. E quando nós falamos em imortalidade, lembramos que estarmos aqui no mundo hoje nada mais é do que uma passagem. E essa passagem não está sendo bem aproveitada, conforme foi colocado por Cid Franco, lembrando então que nós estamos vivendo como animais, né, quase que irracionais, vivendo muito mais pelos impulsos do que pelas reflexões. E será através dessa reflexão, dessa transformação, dessa ressurreição, que nós passaremos então a refletir sobre o porquê da nossa existência aqui no mundo. O Brás lembrou também, né? A mesma coisa, Brás, é verdade. Nós tivemos também a televisão começando a fazer as transmissões, né? Então, assim, a ilusão da tecnologia acabou criando, né, aquela grande névoa na mente de todos naquele período, né? E hoje não é diferente. Hoje nós temos, né, a tecnologia das telecomunicações muito mais fortes do que nunca. E vai continuar assim durante um bom tempo. Mas, apesar disso, todos nós continuamos encarnando e desencarnando, trazendo planejamentos reencarnatórios. Então a grande proposta é quando nós então abraçaremos realmente, né, essa proposta que nós trazemos de crescimento espiritual, deixando de lado essa busca quase que insaciável pela satisfação material. A Angelina colocou, né, alguém falou, significa mudanças de antigos conceitos para novos conceitos, né? Exatamente isso. Essas mudanças de conceitos, né? Primeiro os conceitos de que a felicidade é o momento em que nós vivemos aqui, o momento terreno. Para novos conceitos, quando nós começamos a falar sobre as conquistas do espírito. Então, conquistas da matéria e as conquistas do espírito. E a grande maioria da população mundial, infelizmente, está completamente voltada para as conquistas do mundo material. E mais ainda, por isso que nós percebemos que as grandes aflições do mundo trazem exatamente isso, reforçando mais do que nunca aquele pensamento dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, que nós vivenciamos, né? Que ou nós crescemos pelo amor, ou crescemos pela dor. E infelizmente nós vemos a dor presente na vida de todos, independente de onde more, independente das classes sociais, independente de raças, independente de crenças. Todos nós estamos sendo impulsionados, estamos sendo estimulados pela dor. Enquanto não mudarmos esses nossos conceitos para essa nova perspectiva de vida. Pois é, ainda continuamos, né? Vai chegar o momento em que isso vai se transformar. Mas essa transformação, a gente lembra que não é uma conclusão como acontece na escola, né? Quando nós vemos hoje, no período escolar, na nossa formação acadêmica, nós temos ali aquele período de 12 meses para adquirir conhecimento, fazer provas
e no fim do ano ele é promovido. No nosso caso, a gente não tem aquele período de transformação. A transformação virá no tempo de cada um. Então o nosso mundo não vai se transformar a partir de tal data. Somos nós que teremos ali todo o tempo pela frente e cada um construindo, né, o seu próprio caminho. Vamos ver quanto tempo isso vai demorar. Braz lembrou, os religiosos oram para ir para o céu e oram para não ser rebaixado da terra. Pois é, e o interessante, né, Braz? Né, faz aquela oração para ir para o céu sem ter merecimento para isso. E é isso, todos nós fazemos isso, né? Nós buscamos, então, pedimos, né, a felicidade, pedimos que o nosso mundo seja diferente, e na verdade nós precisamos trabalhar para conquistar. Então isso não é simplesmente um prêmio que nós recebemos, mas é uma conquista que nós alcançamos. E essa conquista, né, como a gente já conversou outras vezes, o próprio conceito de felicidade, como a Janina lembrou ali sobre a mudança dos conceitos, nós precisamos mudar conceitos, por exemplo, né, como eu sempre falo para vocês, aquelas três definições que para nós ainda estão muito distantes da realidade, né, que é o conceito do amor, o conceito da caridade e o conceito da felicidade. O que nós entendemos como amor, como felicidade e caridade, está muito, mas muito distante dessa realidade, do que realmente significa. E nós continuamos ainda insistindo. A nossa felicidade, por exemplo, apegada a todas as conquistas que nós temos aqui no mundo, o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu comprei, o que eu conquistei. E a felicidade, na verdade, ela depende, né, do trabalho interior que cada um de nós realiza. E depois, quando se fala do amor, o amor ainda muito confundido, o amor muito distorcido com a visão da paixão, do apego, do egoísmo, enquanto que o amor ele traz para nós uma visão universal, uma visão muito maior. E a própria caridade, que é a representação do amor ao próximo, quando nós falamos em amor ao próximo, e nós chegamos a estudar isso na Revista Espírita, na sexta-feira, trouxe para nós uma visão bastante diferente, né, em que o amor ao próximo, na verdade foi na quinta-feira passada, quando nós estudamos sobre o casamento, que foi o texto número 13, né, e o casamento falava exatamente que a ideia do amor ao próximo, ela se aplica em todas as esferas da nossa existência. Nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos afetivos, independente de quais sejam, nós precisamos viver esse relacionamento de um modo saudável, com o amor sendo a essência de tudo. Enquanto o egoísmo prevalecer, que nada mais é do que o individualismo, em que cada um busca o seu círculo de relacionamentos para a sua satisfação pessoal, porque nós somos assim. Nós queremos que os amigos nos satisfaçam, queremos que a família nos satisfaça, que os relacionamentos nos satisfaçam. E, na verdade, nós estamos trabalhando na satisfação conjunta, na satisfação de todos, em que todos contribuem, em que todos fazem sacrifícios, em que todos acabam se transformando de uma forma conjunta. Então esse amor ao próximo, né, a essência desse amor sendo aplicada na caridade. Tudo isso então são mudanças de conceitos para todos nós. A Angelina lembrou, né, descobrir quem somos nós primeiro, para então buscar fazer o melhor para o outro. Né? Então essa é a visão que nós temos. Né? Então amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro você tem que amar a si mesmo, e para isso você tem que se conhecer e buscar aquilo que é melhor para você. E o melhor nesse mesmo sentido que nós comentamos da felicidade. Né? O melhor não é aquela felicidade ilusória, mas a verdadeira felicidade. Para isso, a gente vai realmente ali abrir mão daquilo que para nós traz dificuldades e sofrimentos, né? Para buscarmos aquela felicidade que nos traz aquela paz interior. A partir daí, eu sou capaz de amar ao próximo, porque aí então eu já sei como amar a mim mesmo. E na verdade a gente tem feito o contrário hoje, né? Amar ao próximo como a mim mesmo, né? Na verdade, eu me amo tanto, né? É só isso. Só aí então eu passo a amar ao próximo do modo como me convém. E na verdade, essa é uma grande ilusão para todos nós. O Braz lembrou, né? Quando leio a Lei do Progresso no Livro dos Espíritos, imagino o que foi a Terra antes da guerra, em 45, né? Antes, durante e depois, né? Nós passamos por pequenas transformações. Grandes sofrimentos vieram
infelizmente trazendo para nós ainda poucos resultados, porque nem mesmo uma situação tão trágica como aquela foi capaz de fazer com que a humanidade mudasse o seu comportamento. Estivemos ali à beira da destruição, né, e para isso, né, houve uma grande intervenção por parte do plano espiritual para tentar pacificar o mundo, e de lá para cá nós continuamos ainda, até mesmo com essa experiência tão terrível, continuamos ainda criando esses conflitos, com destruição, com morte, né, com a predominância dos nossos instintos, né? Então esse é o nosso primeiro texto que nós temos aqui, né, falando um pouco sobre essa mensagem tão valiosa, que, lembrando mais uma vez, né, ela trouxe para nós esse contexto da Páscoa, falando exatamente, né, dentro daquela pergunta: que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? E aí então homens, comunidades e nações conhecem a resposta. E o detalhe é que mesmo conhecendo essa resposta, nós continuamos ainda insistindo nesse nosso modo de viver. Porque nós já falamos sobre isso, né? Se nós pensarmos de um modo mais reduzido, é mais fácil de nós depois termos um entendimento de uma visão mais ampla. Por exemplo, dentro de uma família, nós vamos acompanhando as suas gerações. Então nós temos ali os nossos avós, os nossos bisavós. Eles então, sendo os líderes de uma família, né, os chefes de uma família, eles transmitiam para os seus filhos, para os seus netos, uma determinada visão da vida, ou seja, eles nos ensinaram como viver. É assim que as tradições, a cultura de cada povo, de cada sociedade vai se transmitindo, através dessa exemplificação, dessa demonstração de como fazer as coisas. Então você aprende quais são as receitas comuns da nossa família. Então tudo isso foi aprendido através da transmissão de uma geração para outra. Como se vestir, quais as opiniões, quais as religiões, quais as crenças que cada grupo familiar vai seguir. Tudo isso através das influências que vão acontecendo. Então nós aprendemos a ver o mundo. Então tem aquela família que aprende, por exemplo, a ter uma economia maior para poder ter um controle financeiro. Outra família gosta de gastar um pouco mais, gosta de se divertir um pouco mais. Algumas famílias apegadas ali aos interesses materiais, outras famílias transmitindo valores mais nobres, né? Ensinando sobre caridade, sobre serviços, sobre auxílio ao próximo, serviços sociais, enfim. Cada família ali transmitindo. E nós, a nossa família teve a nossa história. Se nós começarmos a fazer uma entrevista com os nossos antecedentes, né? Então perguntaríamos, né, para os nossos pais, para os nossos avós, como era a vida entre eles. De que modo que eles viviam, como era o dia a dia, o cotidiano daquela família. Porque a gente lembra muito das pessoas e de alguns eventos, mas o dia a dia acaba sendo esquecido. E aí então quando nós perguntarmos, a gente vê a grande influência que aquela geração anterior acabou exercendo sobre a nossa. Que hoje nós trazemos ainda algumas ideias, algumas visões sobre o mundo a partir daquilo que foi ensinado para nós. Nessa visão menor, quando nós falamos da família, nós começamos a pensar no mundo, agora da forma como a própria sociedade se influencia. Cada geração da sociedade, através dos meios de comunicação, através da vida em comunidade, né? Porque você vai ao trabalho, você vai à escola, você vai à igreja, você vai a um evento social, é muito natural que o ser humano, tendo ali uma característica de um ser que vive em grupo, ele fazer de tudo para se adaptar a esse grupo. Porque do contrário, ele acaba se destoando, e se destoando ele se torna excluído. E o ser humano precisa da vida em comunidade. Por isso então ele se espelha naquilo que a maioria faz, que é o que geralmente acontece. Então nós nos vestimos de acordo com aquilo que aparece na moda, aquilo que a moda dita, aquilo que aparece nas vitrines. Nós nos comportamos do modo como aquilo que aparece na televisão, através das novelas, através do cinema, através dos filmes, das séries. A nossa opinião é formada a partir daquilo que é demonstrado para nós
nos jornais, nos meios de comunicação de um modo geral. E quando nós então temos uma visão diferente, a gente vai lembrar, por exemplo, Raul Seixas, né, que trazia para nós aquela visão, né, de sociedade alternativa, mudando completamente ali, radicalmente o seu modo de viver, destoando daquilo que a sociedade de um modo geral se comportava. Então, quando é colocado para nós aqui, eu estou trazendo para vocês esse raciocínio que nós estamos construindo, exatamente a partir dessa passagem que o Cid Franco trouxe para nós. Que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Homens, comunidades e nações conhecem a resposta. Ou seja, o que eu quis construir para vocês, falando sobre essas influências que as gerações anteriores vão trazendo para nós, significa o seguinte, que as gerações anteriores, todas as gerações antes de nós, se pensarmos em séculos, se pensarmos em milênios, todas essas gerações queriam alcançar a felicidade. Todas elas queriam vivenciar a experiência do amor. Mas como elas não tinham referência, elas viveram do modo como elas acreditavam ser o modo certo de serem felizes. Então elas amavam do seu próprio jeito, buscavam a felicidade do seu próprio jeito. Só que esse jeito estava muito mais ligado, por falta de uma compreensão, por não terem alcançado ainda um desenvolvimento espiritual, toda a sua realidade dizia respeito à vida aqui no mundo material. Não adianta a gente querer criar uma vida fantasiosa pensando num mundo diferente, sendo que a nossa realidade é essa do nosso dia a dia. Você acorda, você trabalha, você dorme, você se relaciona, depois você acorda de novo e vive isso todo dia. Como é que a gente vai tentar construir uma vida diferente, sendo que nós estamos diretamente influenciados, diretamente e diariamente, sendo influenciados por esse modo de viver que as nossas famílias, as nossas comunidades, as nações de um modo geral estão vivendo? Eu não tenho como buscar uma felicidade fora daquilo que eu conheço. Eu só sei viver dessa forma. Portanto, eu vou continuar vivendo assim, e vivendo dessa forma, eu vou transmitir para os meus descendentes, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, eu vou continuar ainda mostrando o meu jeito de ser feliz. Só que aí essa pergunta que Cid Franco traz para nós, que ser nós se não sobrevivermos em Cristo, vem exatamente, nós estamos adotando um modo de viver, porém diferente daquele que foi ensinado por Jesus anteriormente e por outros sábios que vieram mostrar para a humanidade o caminho da felicidade. Então nós temos dois caminhos para seguir. Sermos felizes do modo como nós sabemos, ou sermos felizes de um modo diferente. Esse modo diferente vem exatamente destacando agora os valores do espírito. E aí então nós fazemos uma comparação. E aí já começamos a entrar de um modo bem interessante naqueles conceitos que são trazidos para nós, daqueles conceitos, por exemplo, do Novo Testamento. Quando se fala sobre o homem velho e o homem novo, quando se fala sobre porta larga e porta estreita. A felicidade do nosso dia a dia, do jeito que nós sabemos, é o comportamento do homem velho. E juntando os dois, o homem velho que passa pela porta larga. Ou seja, é muito mais fácil viver do meu jeito, em que é cada um para si e Deus para todos. E nesse cada um para si eu vivo do meu jeito, prevalecendo ali exatamente a força que eu imponho. E aí nós vamos observar o individualismo presente na vida de todos, em que cada um procura ser feliz do seu próprio jeito. E quando eu esbarro no outro e o outro me atrapalha, então eu entro em conflito com ele, porque o modo que ele quer ser feliz é o modo que vai contra o modo como eu quero ser feliz. E aí então nós vivemos em constante conflito uns com os outros. Conflitos de pequenas dimensões, em que nós apenas criamos simpatias e antipatias, e conflitos de grandes proporções, onde vem, conforme foi lido para nós, lá no Livro dos Espíritos, foi trazido para nós a ideia da destruição, da guerra, da destruição, do conflito. Então, na verdade, nós temos esses dois caminhos.
E temos que escolher qual é o melhor caminho para sermos realmente felizes. Para escolhermos o caminho para sermos realmente felizes, nós precisamos entender primeiro o que é a felicidade. Não adianta eu querer buscar um caminho que eu não conheço. Não adianta eu seguir por uma direção que eu não sei qual vai ser o fim, qual vai ser o destino. Não adianta eu querer mudar o modo de amar se eu não sei qual é o que significa exatamente o amor. E é por isso, então, que nós estamos agora nesse processo de longo aprendizado desses novos conceitos, dessas novas ideias, para começarmos a ter essa percepção de que o modo como nós estamos vivendo, ele até poderia nos levar a esse caminho definitivo, mas ele estava ainda naquele estágio bastante inicial, em que nós começávamos a desenvolver uma visão ainda infantil, uma visão ainda pouco desenvolvida, para somente alcançarmos depois essa visão mais desenvolvida. Então eis aí, né, a grande visão que nós temos hoje. A Angelina trouxe para nós uma passagem do Evangelho. Isso em que consiste a felicidade na Terra é uma coisa tão efêmera que aquele que não se guia pela prudência, que por um ano, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência decorre numa série de amarguras e decepções. Exato, Angelina. Então é assim que nós fazemos, nós buscamos aquela felicidade temporária, aquela felicidade momentânea, para somente depois, então, trazermos o resultado das nossas escolhas, que aí então vem exatamente essas amarguras e decepções. E a felicidade definitiva, aquela traz para nós realmente a grande satisfação. Mas para isso nós temos que mudar os nossos conceitos, né, como foi colocado para nós. Deixarmos os velhos conceitos e trazermos os novos conceitos. A Fabi trouxe para nós aqui, né, a mensagem, né, da nossa querida Ana. Vamos lá? Deixa eu ver, eu acho que é a Ana que trouxe. Deixa eu só conferir aqui embaixo. Querida Ana, muito bem. Vamos lá, ela diz assim para nós. Queridos, assim como o frio não deve resfriar nosso coração, assim como a dor não deve amargar nossos dias, assim como as dificuldades não devem endurecer nossa mente, assim como os insucessos de um dia não devem infelicitar nossos pensamentos, aqui estamos para lhes desejar muita paz nesse dia. Que as lágrimas derramadas, parte das nossas vidas nesse mundo de provas e expiações, não turbem seus olhares, nem os impeça de ver o dia que nasce, as estrelas do céu, os sorrisos das crianças, o futuro grandioso que brilha à frente. Que os frutos do intelecto que trazem tanto conforto material não tornem nossos espíritos acomodados e esquecidos do progresso espiritual, que se faz tão necessário para que o aconchego de dias mais amorosos e fraternos cheguem com as conquistas materiais. A lei do progresso está presente sempre, convidando-nos ao aperfeiçoamento e à evolução. Nos desafios e nas alegrias do dia a dia, nas conquistas e nos desacertos, nos dias de luz e nos dias de cinza. Que não nos deslumbremos, não nos acomodemos, não nos entristeçamos. Não nos deslumbremos com as alegrias fugazes. Não nos acomodemos nos dias mornos da existência. Não nos entristeçamos com os momentos de dor, de despedida, de perda, nem mesmo frente à destruição de nossos sonhos. Em todos os momentos olhemos para nós com amor, para os céus com fé e esperança, e para o próximo com compaixão, e trabalhemos em favor de todos. E assim, realizando o progresso, independentemente do que acontece à nossa volta, cultivando a paz do Cristo dentro de nossos corações. Muita, muita paz em seus corações, queridos. E não descreiam do nosso carinho que os envolve em todos os momentos, torcendo para que a luz que há em cada um não se apague, mas brilhe cada vez mais. Da nossa querida amiga Ana, trazendo para nós essa mensagem,
trazendo exatamente ali aquela visão, né, de esperança, porque do plano espiritual, quando nós estamos nos deparando, quando se depara com a realidade, a gente tem uma visão bastante diferente do nosso mundo. Isso, naturalmente, quando no próprio plano espiritual nós conseguimos ter essa visão. Porque quantos são aqueles irmãos que, mesmo estando desencarnados, ainda buscam essa mesma felicidade, essa mesma ilusão que o mundo traz para todos nós hoje. Mas estando no plano espiritual, a visão é muito diferente. Principalmente quando nós já vivemos todas essas experiências e já fizemos as escolhas, compreendendo exatamente ali o significado do amor, o significado da verdadeira felicidade que nós estamos vivendo. Quando se alcança essa compreensão, tudo aquilo que são as conquistas do mundo servem para nós, dentro dessa visão do progresso, né, como estímulo para continuarmos buscando conhecimento. Mas aí então nós começamos a misturar o conhecimento, as conquistas intelectuais que nós alcançamos, com os valores que nós desenvolvemos. Aí então nós passamos a utilizar esse progresso de um modo mais construtivo, de um modo mais produtivo. Porque aí sim nós veremos a real transformação do nosso mundo. Porque nós entramos num grande contraste entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu faço. Nós desejamos alcançar a felicidade. Porém, nós agimos de um modo individual, de um modo muito mais voltado para a visão do mundo material, da conquista da felicidade material. E aí então nós pensamos, mas por que eu não consigo alcançar aquilo que eu desejo? Por que por mais que eu me esforce, eu não consigo me transformar e sentir essa verdadeira felicidade? Simplesmente porque nós não aprendemos a fazer. É aquele raciocínio que eu trouxe para vocês sobre aquilo que nós vamos aprendendo, que o mundo vai ensinando para nós. Todo mundo vive dessa forma, eu também vou viver. Como eu faço aquilo que todo mundo faz, infelizmente as coisas não acontecem. E aí tem um pensamento atribuído ao Chico, que nós já trouxemos aqui outras vezes, que diz assim, para você ter aquilo que você nunca teve, você precisa fazer aquilo que você nunca fez. E isso traz para nós uma profundidade nas nossas reflexões, que é exatamente isso. Se você quer ser feliz de um jeito diferente do que você foi até agora, você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar os seus conceitos. E é muito interessante quando nós vemos, né, no nosso trabalho, para nós que trabalhamos com atendimento fraterno, eu sempre comento que a matéria-prima do nosso trabalho é a dor das pessoas. Né? Pois é, exatamente, soldado, né? Essa viciação. É o vício do comportamento. Né? Então, quando nós utilizamos a dor do outro como matéria-prima de trabalho, em que sempre chegam para nós as suas queixas, as suas dores, as suas lamentações, as suas frustrações, decepções e tudo mais, a gente vê as pessoas trazendo os seus relatos. E aí então elas contam um pouco da sua história. Que a vida parece que nada dá certo, os relacionamentos são sempre frustrados, o trabalho é sempre decepcionante, a vida perdendo o sentido. Né? E aí então a gente começa a pensar, né, não temos os detalhes, mas então começamos a pensar sobre como as pessoas estão vivendo, como exatamente elas estão conduzindo suas vidas. De que modo que elas estão tentando alcançar essa suposta felicidade. E aí então, como não temos detalhes da vida dos outros, mas temos os detalhes da nossa própria vida, a gente começa a fazer, né, uma revisão no caminho que nós percorremos até agora. E aí Kardec vai lembrar, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre as aflições atuais e as aflições anteriores. E tem sempre aquele ponto que chama atenção, que diz para nós assim, né, que nós somos responsáveis pela esmagadora maioria das aflições que nós criamos. Porque se nós remontarmos para a origem dos problemas, nós veremos que ali estão as nossas escolhas, estão as nossas decisões. Que se nós tivéssemos feito uma escolha diferente naquele momento, as coisas seriam diferentes agora. Se eu não tivesse dito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse tomado aquela atitude naquele momento,
Se eu tivesse feito de um jeito diferente, as coisas teriam mudado. Isso mostra para nós a responsabilidade que cada um de nós tem no caminho que nós percorremos. Portanto, esses irmãos que chegam para nós pedindo esse auxílio, eu queria uma orientação. A nossa orientação é baseada naquilo que a doutrina espírita traz. E a doutrina espírita se baseia, por consequência, naquilo que Jesus trouxe. Então, o nosso papel é despertar nas pessoas a consciência sobre a sua imortalidade como espíritos. É despertar nas suas consciências que elas são responsáveis pela construção da própria felicidade. E que elas precisam fazer escolhas diferentes daquilo que elas fizeram até agora. E essa lição serve para todos nós. Então, se nós queremos ter coisas diferentes em nossas vidas, daquilo que nós tivemos até agora, nós precisamos fazer coisas diferentes do que nós fizemos até agora. Mas que coisas diferentes são essas? Quais são as referências que eu vou ter para fazer essas coisas diferentes? E é exatamente aquilo que o Cid Franco traz para nós. O que seria de nós sem Jesus? E até mesmo nisso, acaba sendo, de uma forma irônica, de uma forma até curiosa, que até mesmo o entendimento de Jesus para nós é distorcido. Porque Jesus é uma figura crucificada, se tornando um símbolo religioso, e não um modelo de virtude que veio ensinar para nós o modo como nós devemos nos comportar. Então nós depositamos no pé da cruz, como se diz assim de um modo geral para nós cristãos, nós depositamos no pé da cruz toda a nossa esperança de que Ele fará alguma coisa e nos esquecemos de que somos nós que temos que fazer aquilo que Ele nos ensinou. Então Ele deixa de ser a figura religiosa e se torna exatamente soldado na personificação do amor, por aquilo que fez do modo como Ele ensina. E cabe a cada um de nós agora fazer a escolha, abraçar. Vocês se lembram que eu gosto muito de usar aquela expressão filosofia de vida. E qual é a nossa filosofia de vida? É a filosofia que me faz feliz a partir dessas novas referências, e eu vou viver assim. Então, na verdade, não é a religião que me transforma, é a filosofia que aquela religião traz, que eu adoto para mim. E todos nós temos referência, nós em especial que estamos aqui hoje, temos como referência a filosofia espírita, que nos traz, além do entendimento sobre todos esses conceitos de imortalidade, de reencarnação, de causa e efeito, da representação que Jesus tem para todos nós, além disso tudo, ainda traz para nós um modelo de conduta e um modelo de felicidade que nós desejamos alcançar. Agora cabe a nós em trabalho para nós colocarmos em prática tudo isso. Porque teorizar, como vocês colocaram anteriormente, é tudo muito fácil. Mas colocar em prática é muito diferente. Mas essa prática vem exatamente da determinação, da coragem que cada um de nós tem. Toda filosofia traz ali a sua virtude. Toda filosofia ela tem como propósito a educação do espírito. Mas nós não podemos confundir adorar o professor e nos esquecermos da lição que esse professor traz. Tenho professores maravilhosos, mas o que ensinou exatamente? Eu não lembro. Então nos apeguemos na lição e não na imagem daquele que trouxe a lição. Então vamos lá. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu até tinha separado para nós aqui um texto novo, para darmos continuidade aqui, mas a gente viu que conseguimos aqui, conseguimos ver como foi bom ter desenvolvido um pouco mais. Então a pergunta que o Cid Franco trouxe para nós aqui, para fechar aqui o nosso estudo, é exatamente essa. O que será de nós se não sobrevivermos em Cristo? Nós continuaremos ainda presos nesse círculo vicioso de dores e aflições, até o momento em que nós, fazendo algo diferente, quebraremos então esse ciclo e começaremos a construir um ciclo diferente. Agora o ciclo, de fato, da construção da nossa felicidade. Não, Brás, educar os pensamentos não é tarefa fácil, mas ela exige uma perseverança, exige uma disciplina muito grande. E a lição nós temos,